No momento em que você vota para um político, o político tem que fazer o seu serviço. Tanta gente esquece de falar sobre política. Sabe? É assim. O que está acontecendo, no entanto, é que esses novos... Isso é também um pouco a culpa do Partido Democrata. Isso foi bastante criticado durante essa eleição do Biden. Consciência, porque o Biden, o Partido Democrata, durante muito tempo, deixou as minorias de lado. Não quis saber. Né? Só de 4 em 4 anos é que se lembra das minorias. Eu estou aqui, né? Vocês espanhóis, hispânicos e negros e tal, eu estou aqui, votam em mim. Normalmente os negros, aliás, sempre foram aqueles que votaram mais no Partido Democrata. E pelo contrário, quando foi Trump, votaram no Trump. Né? Isso é uma coisa impensável, mas foi um facto. Então teve que ser a comunidade, as minorias, até porque é muito difícil para você criar um partido na América, é quase impossível. Né? Você só tem 2 partidos, que é o... Aliás, o Ciro, que fala piriri, pororó, e que fala que é a terceira via, e que fala que tem que haver uma terceira via no Brasil, o Brasil vai se tornar uma América. Você vai ter sempre essa questão da polarização, é muito fixa, porque desde que houve as primeiras eleições, o que você tem é o centro-direita, entre aspas, e o PT. Sabe? PT. E o PT. Então, você queria tirar o PT do jogo, entre aspas, né, que o Ciro quer, no fundo, que o PT o apoie, é uma coisa impensável. A gente já falou isso aqui no canal e que diz, pelo amor de Deus, só um idiota funcional pensa isso. Até o próprio Lula falou, nós somos o maior partido da oposição. Não vamos falar sobre isso, não vamos fazer isso. Mas a América, quando a coisa tá torta, a América faz aquilo contrário ao neoliberalismo. Né? Aí Sim, ele usa o estilo é isso que eu me keynesiano. referia. Aí ele vai para o estilo keynesiano, de Keynes. Que é isso que o Biden está fazendo agora. Ou seja, eles mantêm o neoliberalismo, eles mantêm as grandes empresas, mas quando a coisa corre para o torto, eles, em vez de... Porque eles não conseguem, mesmo o próprio Congresso, é uma questão estruturada. E a tal história da demonização do comunismo é tão grande lá que se você quiser fazer uma reforma a nível de universidade, você não consegue. Né? Porque você quer melhor dizendo, sobre, por exemplo, saúde, o Obamacare, né? Que o Trump acabou retirando e etc. Por quê? Porque dava apoio a pessoas que não tinham capacidade financeira e não tinham seguro de saúde de poder se tratar. Né? Eu, quando lá estive... Mas é básico isso, né? É básico, né? Qualquer... É básico Ao no menos sentido... deveria ser, né? Alberto, mas aqui a questão é essa. Para mim, é algo que não é cabível. E talvez para um brasileiro até seja cabível. E eu vou explicar por quê. Porque a Europa, né, os estados do welfare state, do bem-estar social, que a Inglaterra é tal história do liberalismo. Eles fazem o liberalismo, mas depois, para compensar e para distrair um pouco o povo, eles dão um pouco de bem-estar. Né? A gente vai nos proteger. Porque aí começou a revolta e tal. Não, a gente vai proteger, até porque está, faz parte da Constituição Informal Britânica, na Bill of Rights, e na Carta Magna, essas ajudas, digamos assim, ao povo. Mas a América nunca seguiu isso. Né? Mas os países europeus, quase todos, né, tirando a exceção talvez alguns países do leste, que fazem parte do bloco europeu, você tem estruturado, não é, o bem-estar social. Você tem acesso à educação gratuita, você tem acesso à saúde, você tem acesso... Estava aqui a ver outras coisas, sei lá, o fundo de desemprego, apoios sociais durante a crise, entre outras coisas. Ou seja, há vários esquemas de ajuda que são dados. Né? E quando você leva isso para o Brasil, o que você viu foi que durante o governo Lula, toda a gente aceitou o Bolsa Família como um investimento de economia social. Porque o Brasil ela acaba por dar certo por 2 formas. Entre as commodities, que é um facto,
né? E a aposta que também foram feitas em algumas estatais, e ao mesmo lado a economia social. Porque foram essas pessoas de renda baixa que, passando a ter mais capital, foram investir neles próprios, que investem na economia. Investindo na economia significa que a economia vai crescer. Mais casas vão ter que ser feitas, mais carros vão ter que ser vendidos, mais pão vai ter que ser produzido, etc. Ou seja, começou ali um boom tremendo. Aquilo que não entendo por parte do povo em si é achar que esse crescimento iria perdurar no tempo. Ou seja, que você iria sair da extrema pobreza, da pobreza, né? E você se tornou uma classe média baixa, e aí você acha que você... Aliás, eu vou retirar essa parte que eu disse só para dizer isso. Aqui no Brasil é pior do que isso. Na verdade, você se tornou essa classe média baixa e depois você votou contra isso. Exato, é isso que eu ia falar. Que é, nas eleições de 2018, o que eu vi foi que essa classe média baixa, que ascende através de políticas de inclusão social, de políticas de economia social, são aqueles que vão ser contra essas medidas, contra os outros pobres, né? Então você pensa, mas você então é ingrato, você é um ingrato perante o Estado, porque a questão aqui é o Estado. Eu não vou colocar aqui o Lula, nem a Dilma, nem o PT. Não, foi o Estado brasileiro, através, numa política de economia social, aplicada pelo governo do Lula, naquela altura, e depois com a Dilma, embora menos, de apoio social, que alavancou o país e que também alavancou essa classe. Né? Isso é impossível. Isso é algo que é impossível nos Estados Unidos. Você nasce pobre, você morre pobre. Essa ideia de que você nasce pobre nos Estados Unidos e que, por alguma graça, Senhor Jesus Cristo, você consegue o American Dream, você não consegue o American Dream. Porque o American Dream, o sonho americano, é você ter uma casa, né? Você ter o seu carro, você ter um bom emprego, mas isso se aplicava nos anos 60. Nos anos 60. Hoje já não é assim. Porque você, nos anos 60, comprava uma casa e que em 10 anos você pagava com o seu salário. Hoje você nem em 10 anos consegue comprar uma casa nos Estados Unidos. Né? Porque as casas, em primeiro lugar, elas são pré-fabricadas. Por isso é que os tornados chegam lá, levam aquilo tudo. Normal, né? Porque é feito por... Basicamente, aquilo é madeira pura. Aquilo é madeira. Se tiver um tijolo, você tem uma sorte danada. Aquilo é puramente madeira, né? E eles constroem aquilo custa meia dúzia para eles, e eles vendem, sei lá, por 200, 300 mil dólares. 400 mil. 500 mil. Né? Ou você, só para dar um exemplo às pessoas, as pessoas acham que você, mesmo com um salário de 3 mil dólares, consegue viver em Manhattan? Em Nova York? Consegue. Mas você vai ter que dividir o quarto para ir umas 2 pessoas e uma casa com pai 10. Eu não estou brincando, é um fato. Isso é verdade. Mas assim, você consegue viver o sonho americano. Só que você vai ter que deixar de pensar, vai ter que deixar de criticar, vai ter que deixar de apontar o dedo, porque ninguém lá faz isso. Ninguém fala de política. Na América, ninguém fala de política. Eles mal sabem a história do país deles, que mal é dada... Ficou bem claro com o fenômeno Trump também, né? Porque você achava que o americano era muito esclarecido, e Trump foi pelo amor de Deus, o americano não é esclarecido, nunca foi. Mas você tem essa impressão aqui no Brasil, né? Que a gente é mais atrasado do que eles, mas... Não é bem. Olha, e não é que o Brasil esteja atrasado, até porque eu acho que a educação no Brasil, embora muita gente a critique, em comparação com a americana, atenção. Porque as pessoas falam, americana, cara, eles não conseguem distinguir no mapa os outros países. Eles mal sabem o número de estados que eles têm, por nome. Né? É uma coisa incrível, mas isso é uma realidade, isso não é uma mentira é uma fake news. Mas me tira uma dúvida aí, onde é que fica a Antártida? Do Brasil?
Cara, eu vou colocar o vídeo. Eu ia colocar o vídeo, eu não vou colocar, né? Eu pensei que eu tava falando do Guaraná. Antártica, já nem sei, né? Mas a cerveja, sim, ele falando aí, você tem o Amapá, você tem a Amazônia, a Antártica, muitas praias bonitas, isso aí, tudo bonito, é isso. E se aparecesse o Marco Aurélio, falava, a Antártica, é muito bom. E então bebia a Heineken. Então eu bebia Ana, cara. Eu consigo, eu consigo. O Alberto sabe disso, porque eu sempre na live faço o Bolsonaro. Mas só para terminar a parte que eu estava falando, dizer que o sonho americano, eu troco ele por aquilo que eu vivo na Europa. Porque eu tive muita gente me falando para ir para a América e que eu tenho pessoas lá, então não teria problema em arranjar emprego e conseguir o green card. Mas só o fato de eu ter vivido lá tanto tempo, ficado lá tanto tempo, eu conheço a forma de ser. Então, no Sul, gente, o Sul da América, eu já fiz aqui, eu já expliquei aqui, aquilo é horrível. Aquilo é como se você estivesse na Twilight Zone. Né? Você sai do norte-americano, que é desenvolvido, tecnologia, as pessoas educadas, sabe? E aí você vai para um mundo completamente paralelo. Né? Eu estava correndo no condomínio, semi-fechado, e a pessoa estava, só faltava a bolachinha, sabe? O cookie e o leitinho, de manhã falando, venha comer, venha comer. Não conhecia a pessoa lá nenhum. Mas como se visse, sabe Deus? Ai, como é que está e tal? E eu com os fones, pensei, bom, essa gente é tola. Mas eles são assim, desconfiados e são trumpistas. Aquilo, o Sul é completamente trumpista. É um bolsominion ou 1 milhão. Né? Pois mas só para terminar. Para explicar esse fenômeno, a própria eleição de Trump e a eleição de Bolsonaro, também a eleição de outros sujeitos, como o Alberto falou, democraticamente... É um fenômeno mundial, né? É um fenômeno mundial. Democraticamente se escolhe um cara desse, né? Para explicar isso, você não pode pensar como é que as pessoas conseguem não ser agradecidas ao governo, como é que elas conseguem não apoiar o Estado depois de terem se beneficiado do Estado. Porque, veja, esse raciocínio é racional. Esse raciocínio faz sentido, é lógico. Só que o segredo para a eleição desse tipo de gente está na irracionalidade. Está naquilo que está por detrás dos panos, está no inconsciente. Está na necessidade que eu tenho de esconder que eu sou o lascado da história, que eu estou perto do absurdo. Né? Então, o absurdo é o quê? É você estar dentro da sua casa e levar um tiro de fuzil. Né? O absurdo é você estar correndo na rua e a polícia lhe pegar e lhe matar por razão nenhuma. Né? Essas pessoas, elas desenvolvem estratégias para sentir que não estão tão próximas do absurdo quanto elas realmente estão. Eu acho que esse é o ponto. A estratégia pode ser muito bem desenvolver se igualar aos donos do poder através dessa identificação. E aí já viu, porque a pessoa vai repetir os discursos políticos. Né? E vai imitar também no cotidiano o comportamento político desses líderes, que é o quê? Tratar o outro, tratar a alteridade como objeto de gozo ou como objeto para você expressar o seu sadismo, para você expressar a sua violência. Você se permite. Né? Certo. Então, certo, mas... o sujeito chega no YouTube e diz, não, eu sou contra esses direitos trabalhistas, eu acho que seria melhor se acabasse isso aí. Mas ainda acabou. O Bolsonaro, ele... Né? ele passou... Não foi nem Bolsonaro, foi Temer.
acabou. Não, mas o Bolsonaro também sancionou agora. Pessoas Não, ele que, terminou com que o apoiam. Pessoas que o apoiam.